Eu nunca vou esquecer aquela noite. Se pudesse voltar atrás, teria escolhido outro caminho, qualquer outro, mas não. Insisti em seguir a rota 666. Ninguém me avisou direito sobre o que aconteceria. E, se tivessem avisado, talvez eu tivesse feito diferente. Mas naquele dia, parecia apenas mais uma estrada velha e esquecida, cercada por árvores retorcidas e um nevoeiro que parecia ter vida própria. Estava sozinho, dirigindo meu carro antigo, e o frio subia pela espinha a cada curva. Meu rádio estava sintonizado em uma estação local, mas de vez em quando a música sumia, substituída por um chiado estranho, quase como se alguém respirasse dentro do carro. Tentei ignorar. Sempre tentei ignorar sinais, até perceber que sinais, às vezes, são avisos que não se deve desrespeitar. No início, tudo parecia normal. O asfalto estava gasto, as árvores formavam um túnel natural sobre a estrada, e a lua cheia iluminava o caminho de maneira quase poética. Mas então, ouvi um barulho metálico atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e não vi nada, apenas a estrada vazia, a noite silenciosa e meu próprio coração batendo descompassado. Segui dirigindo, tentando me convencer de que era só o vento. Mas, aos 20 quilômetros dentro da estrada, percebi que algo havia mudado. O ar ficou mais pesado, a neblina mais densa, e a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Olhei para o lado e jurei ter visto uma figura parada entre as árvores, me encarando. Minha mão escorregou no volante, o carro tremeu e respirei fundo, tentando afastar o medo. Foi quando o rádio chiou de novo e pela primeira vez ouvi uma voz clara chamando o meu nome. Era a minha voz, ou pelo menos, soava como se estivesse falando comigo. Eu queria voltar, eu queria sumir dali, mas algo me empurrou para frente, uma mistura de curiosidade e terror. E foi assim que a rota 666 começou a me engolir, sem piedade, escrevendo uma história que eu jamais contaria facilmente a alguém, se é que alguém acreditaria. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas a estrada parecia viva. Cada curva trazia algo novo, sombras que se moviam de forma errática, árvores que rangiam como se sussurrassem, e o vento carregava um cheiro metálico, quase sangue. Meu carro parecia pesado demais, como se a estrada tentasse me prender ali. Então percebi algo ainda mais estranho. Meu retrovisor começou a refletir imagens que não estavam na estrada. Vez ou outra eu via flashes de pessoas caminhando à beira do asfalto, pálidas, distorcidas, desaparecendo antes que eu pudesse olhar direito. Uma delas, uma mulher de vestido branco, sujo e rasgado, me encarou com olhos vazios. Um frio atravessou meu corpo e o volante quase escapou das minhas mãos. O rádio chiou de novo, e desta vez a voz não chamava só meu nome. Falava coisas que eu não entendia, mas que me deixavam em pânico. Cada palavra parecia rasgar minha mente, me obrigando a acelerar sem direção, tentando escapar de algo indefinido. O carro tremeu e por um instante pensei que fosse perder o controle. A neblina ficou tão densa que mal conseguia ver o capó. Cada vez que diminuía a velocidade, ouvia passos atrás. Passos que não pertenciam a nenhum veículo. Passos que vinham de algo que me seguia. Meu coração disparou e a sensação de estar preso se tornava real. Então ouvi uma risada, gélida e ecoante de todos os lados. Olhei pelo retrovisor e vi meu reflexo, ou algo parecido comigo, deformado, com olhos negros, me encarando com um sorriso que eu jamais esquecerei. Tentei acelerar, mas o carro não respondia direito, como se a estrada tivesse vontade própria. E então percebi. Cada quilômetro me levava mais fundo, mais perto do coração da estrada. A rota 666 não era apenas uma estrada. Era um organismo sombrio que se alimentava do medo, da curiosidade, do desespero.
Quando finalmente vi uma luz à frente, achei que era a saída, mas a luz se transformou em um vulto enorme, bloqueando todo o caminho. Era humano? Animal? Algo indefinível. Meus instintos gritavam para eu parar, mas o medo me empurrava para frente. E naquele instante, compreendi. A rota 666 não me deixaria ir tão facilmente. Não estava sozinho, eu sabia disso agora. O carro seguia devagar, puxado por forças invisíveis, e eu ouvia algo atrás de mim, um som abafado, rastejando pelo asfalto. Meu coração disparava, minha mente gritava para virar e fugir, mas não havia mais caminhos. A estrada se estendia à frente, infinita e sufocante. E então o impossível aconteceu. Um dos retrovisores quebrou sozinho. Estilhaços voaram e eu vi figuras humanas, ou quase humanas, vestidas com trapos sujos, caminhando lentamente em minha direção. Um deles levantou a mão, apontando para mim. E quando tentei acelerar, ouvi uma voz, não no rádio, mas dentro da minha cabeça. Não fuja. Era fria, rouca e parecia conhecer cada medo meu. Girei para olhar o retrovisor quebrado e vi meu reflexo, ou seria outro reflexo, sorrindo de forma antinatural. O medo virou pânico puro. Eu estava cercado, preso, sem saída. O nevoeiro ficou mais intenso e o som de correntes arrastando-se pelo asfalto ecoava de todos os lados. Então eu percebi algo terrível. As figuras começaram a desaparecer, não como se fossem ir embora, mas como se fossem sugadas pelo ar. No instante seguinte, senti um toque gelado no ombro. Girei, mas não havia ninguém, apenas a presença intensa da estrada, como se estivesse viva. E então, no horizonte, uma luz vermelha, pulsante. Não era farol nem lanterna. Era algo que parecia chamar, seduzir e ameaçar ao mesmo tempo. Sem perceber, meu carro se moveu em direção à luz, como se tivesse vontade própria. Uma voz sussurrou novamente, clara e imperativa. Bem-vindo. Agora você é nosso. Eu queria gritar, fugir, mas a estrada tinha me tomado. E foi ali que percebi. A Rota 666 não era apenas uma estrada amaldiçoada. Era um lugar onde o tempo, a realidade e o medo se misturavam. Um labirinto que transformava os vivos em sombras. Eu estava entre a razão e o terror absoluto, prestes a descobrir se sobreviveria ou desapareceria para sempre. Eu não sabia mais quanto tempo havia passado. Minutos? Horas? Ou talvez nada disso, porque a estrada parecia existir fora do tempo. A luz vermelha à frente crescia, pulsava, como se respirasse, e cada batida parecia sincronizada com meu próprio coração. Eu queria parar, gritar, fugir, mas meu corpo não obedecia. Então, do nada, o carro começou a se mover sozinho, desviando de obstáculos impossíveis, como se a estrada me estivesse guiando. As figuras surgiam e desapareciam, mais rápidas, mais intensas, me cercando com um silêncio inquietante, que só tornava o ar mais sufocante. Eu sentia que estava perto de descobrir algo que não deveria ser revelado. Quando cheguei à fonte da luz, vi algo que jamais poderia ter imaginado. Uma bifurcação. 2 caminhos se estendiam à frente. Um iluminado por uma luz vermelha pulsante, o outro mergulhado em uma escuridão absoluta. Uma sensação me disse que escolher significava tudo ou nada. O instinto gritava para escolher a luz, mas algo dentro de mim me empurrava para o escuro. Respirei fundo e, contra todas as minhas forças, virei para o caminho escuro. O carro engatou sozinho, avançando lentamente, e a luz vermelha começou a sumir atrás de mim, como se estivesse me expulsando. E então percebi, não era a estrada que me escolhia, era eu que precisava escolher. No silêncio do caminho escuro, senti uma presença próxima. Uma voz, mais suave, quase humana, falou: Você chegou até aqui porque ousou enfrentar o medo, mas o medo não acaba, ele apenas muda de forma. Caminhe com cuidado.
O carro finalmente voltou a responder normalmente. A neblina começou a se dissipar, e as sombras das árvores pareceram recuar. Eu estava exausto, com a respiração pesada, mas ainda vivo. A rota 666 havia me deixado ir, por enquanto. Quando olhei pelo retrovisor, não havia mais luz vermelha. Não havia figuras, apenas a estrada antiga e silenciosa se estendendo atrás de mim. Mas algo ficou. Um sussurro, quase imperceptível. Não se esqueça, nós sempre esperamos. Eu nunca mais voltei àquela estrada. Nunca mais tentei entender o que aconteceu de verdade naquela noite. Mas às vezes, quando fecho os olhos, sinto o vento frio, o chiado do rádio e a presença que me observava. A Rota 666 não é apenas uma estrada. É um lugar que transforma medo em lembrança, realidade em sombra. E quem ousa atravessá-la, carrega para sempre uma parte dela. E eu carrego a minha parte todos os dias.